A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rio Claro, São Paulo e a TV Oração apresenta o Evangelho do Dia. Amados irmãos e irmãs, trazemos a você um momento de oração, partilha e reflexão do Evangelho desta quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum, celebrando a memória de São Sebastião, neste dia 20 de janeiro de 2021. Meditaremos Marcos no capítulo 3, versículos 1 a 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada responderam. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vemos neste evangelho que acabamos de ouvir que Jesus não se intimidava diante dos fariseus e partidários de Herodes, a quem só interessava observar as suas ações a fim de apanhá-lo em algum deslize em relação à lei judaica. Ele não se preocupava com as acusações dos chefes judaicos, pois o mais importante era salvar a vida dos homens e tirá-los da escravidão do pecado. Era esta a missão que recebera do Pai. Nada mais lhe importava. Assim sendo, podemos apreender que o homem da mão seca representa a situação de alguém que está no meio da multidão, porém se sente incomodado e envergonhado, procurando esconder-se porque não se achava digno de estar no mesmo lugar que os outros. E também o estado de espírito de quem está marcado pelo pecado, pelo erro, e por isso se oculta para que não seja visto nele aquela maldição assim acentuada pelo povo. Pode ser também uma pessoa a quem ninguém dá mais crédito, ou de quem ninguém quer se aproximar porque acha ser perda de tempo. Foi justamente a este homem que Jesus se dirigiu, embora soubessem os fariseus o espreitavam para acusá-lo de burlar a lei. Os fariseus representam os homens e as mulheres que procuram sempre algum impedimento para que o amor não prevaleça nas ações humanas, e sim a lei, o convencional e o que já foi formalizado como tradição, muitas vezes
tradição de uma cultura meramente humana. Muitas vezes nós, pelas conveniências da vida, também deixamos morrer alguém que precisava de tão pouco para sobreviver. Apenas uma palavra de coragem, um incentivo, uma ajuda. Levanta-te e fique aqui no meio. Quantas pessoas precisam sair do anonimato, do desalento, do complexo de inferioridade, e nós nem percebemos que elas estão presentes no meio de nós, tão silenciosas e camufladas. Neste evangelho que acabamos de ouvir, Jesus nos deu o exemplo para que nós agora, quando chegarmos na sinagoga, isto é, na igreja, na comunidade, no nosso grupo de pastoral, possamos também olhar ao nosso redor em busca daqueles que têm a mão seca e se escondem com vergonha de mostrar o seu defeito. Em outras vezes, somos nós os que nos refugiamos sob uma capa e não reconhecemos as nossas deficiências. Por isso, não conseguimos cura e continuamos como o homem da mão seca, perdidos no meio da multidão. Cada um de nós, meu irmão, minha irmã, tem em si alguma coisa do que se acanhar. No entanto, Jesus deseja nos colocar no centro, bem à vista de todos, e nos manda estender a mão, a fim de que a nossa mão seca seja vista e aceita pelos outros, e assim sejamos curados e libertados dos complexos e dos traumas que nos deixam defeituosos. Saibamos acolher o nosso irmão e amá-lo, pois só assim estaremos agindo como Jesus, incluindo as pessoas numa caminhada de comunidade, de amor e fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que este dia seja de graças e bênçãos a você e toda a sua família. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Avante!